Boa noite. Eu resolvi fazer essa aula explicando como concentrar com os aparelhos PRK1U de perfil médico, porque existe uma pequena diferença entre os tipos de aparelho, né? E como o Grigori Grabovoi colocou à disposição de forma gratuita, né, para as pessoas utilizarem esses novos aparelhos, isso marca um novo capítulo dos ensinamentos de Grigori Grabovoi, né? Então, é bom que as pessoas aprendam a utilizar. Aprendam a como utilizar, né? Então, como tem algumas pessoas, eu vou deixar disponível essa aula no Facebook. É só essa primeira aula eu vou deixar disponível. Depois vou fazer as concentrações aqui no Zoom e não vou mais disponibilizar no Facebook. Só essa primeira aula porque eu vou dar informações básicas de como utilizar. Então, eu vou começar do zero, né, a explicação. Mas, assim, tenho certeza que as pessoas que já utilizam os aparelhos também vão ter coisas novas aqui que vai acrescentar mais. Primeiro de tudo, vou falar do PRK1U, o clássico, o que era utilizado através de uma conta online, uma conta pessoal. Vou compartilhar aqui minha tela. Aqui, esse é um modelo do PRK1U tradicional. O aparelho PRK1U, ele tem essas três lentes, em todos tem, né? Essas três lentes. Esse aparelho, ele é o único no gênero. Não há um outro aparelho como esse, né? Que se comunica diretamente com a consciência humana e funciona como uma extensão da nossa consciência, porém um pouco mais desenvolvida, mais estruturada. O aparelho deixa passar e deixa que a nossa consciência passe toda a luz da nossa alma, né? Assim, dizendo de outra maneira, de um pouco mais científica, o aparelho está perfeitamente conectado com o campo de informação, o campo de conhecimento da informação, que basicamente é um campo de luz. Nesse campo, ele capta a informação de acordo com a norma, que é um estado. A norma é o estado perfeito, é o estado original, tal e como o Criador criou, né? Como Deus criou. Então, o aparelho, ele capta a informação de acordo com a norma e a condensa ou compacta, né? Gerando o que nós chamamos de matéria da eternidade. Com a matéria da eternidade, esse aparelho ele faz basicamente três coisas. Ele faz uma concentração de luz que vai impregnando o nosso corpo físico e todas as nossas estruturas de informação, impregnando com a norma, né, do Criador. Ele permite também uma rápida purificação da nossa consciência e, portanto, o seu rápido desenvolvimento. E reforça o que nós chamamos de nosso biosinal normalizador. Quando nós pensamos, nós emitimos luz. E essa luz, o Grabovoi chama de biosinal normalizador. Então, o aparelho ele faz basicamente essas três coisas, né? O aparelho clássico. Ele é semelhante com os dispositivos de agora, só que a disposição das lentes é um pouquinho diferente, né? Todos os aparelhos têm esses elementos chaves, que são as três lentes na superfície,
apesar de alguns terem as lentes uns mais juntas, outras mais separadas, mas eles são basicamente assim. Tem essas 3 lentes e tem essas placas metálicas com os números ao lado. Para facilitar as concentrações, né? E as lentes têm um papel fundamental nas concentrações. Agora vamos... Agora, eu vou compartilhar a tela que vai para a página dos aparelhos novos. A diferença fundamental entre o aparelho PRK1U clássico, né, e esses aparelhos de perfil médico é que o aparelho clássico ele emite uma luz que seria geral, uma luz de espectro amplo. Então, com eles você pode fazer qualquer tipo de concentração. Enquanto que os aparelhos de perfil clássico emitem uma frequência determinada para resolver problemas específicos. Eles estão orientados para um só objetivo concreto. Agora vamos passar para os novos aparelhos. A página onde você acessa o aparelho, né, de perfil médico disponibilizado gratuitamente por Grabovoi é med.grabovoi.tech, T-E-C-H. Essa é a página inicial. Ela aparece aqui em alguns idiomas, mas não tem em português, tá? Nós vamos aqui utilizar o inglês, vou ver se eu consigo que ele traduza. Se você conseguir traduzir a página, tudo bem, mas se não conseguir, você pode usar em português. Aí vamos aqui para mais informações. Aí aqui está o aparelho ainda o perfil clássico, né? Se trata de 5 dispositivos, né? Que estão funcionando 24 horas por dia no Centro Educativo de Belgrado. E através do sistema de vídeo, que se chama iVideon, você pode acessar esses aparelhos sem limite de tempo. Aqui ele coloca a primeira função do primeiro aparelho, que é parar o envelhecimento e rejuvenescer. A função do segundo aparelho, segundo dispositivo, é proteger e curar o vírus da imunodeficiência humana, que é HIV, o vírus da AIDS, e curar a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Essa é a função do segundo aparelho. O terceiro aparelho tem a função específica de proteger e curar o câncer, né? Enfermidades oncológicas em geral. O quarto aparelho tem a função específica de proteger contra a infecção do coronavírus e curar as doenças causadas por esse vírus. O quinto aparelho tem a função de desenvolver, né, concentrações, de ajudar o desenvolvimento de concentrações para realizar a vida eterna. Esses são os 5 aparelhos, né? A criação desses 5 aparelhos tem a ver com os postulados de Grabovoi. Primeiro postulado, que não deve haver nenhuma doença incurável. Segundo postulado, deve haver sistemas tecnológicos dominados no nível lógico pela consciência humana e dispositivos que curem qualquer doença.
É o segundo postulado. Terceiro postulado, a pessoa deve saber rejuvenescer ou ser capaz de rejuvenescer no estado inicial de desenvolvimento da vida eterna por meio de tecnologias e instrumentos. E o quarto postulado é que uma pessoa deve sobreviver sempre. Então, no caso de ela ter algum problema, situações críticas, ela deve saber utilizar o aparelho e conseguir sair dessas situações difíceis. O que significa é que para sobreviver, não importa o quê. Esses são os 4 postulados. Aqui tem um aviso, né, que é importante, que é o PRK não é um dispositivo médico, ele não é um serviço médico. O campo o objetivo do PRK é o autodesenvolvimento e educação. Educação para o controle, para desenvolver a vida eterna, né? E o uso do PRK1U não impede a utilização de outros serviços médicos, de você tomar medicação, de você fazer o tratamento médico necessário. Nunca interrompa o seu tratamento. Aqui tem uma solicitação de Grabovoi para que você utilize os aparelhos e que você envie o e-mail, né, para relatar os resultados. Se tiver exames, algumas coisas, você envia também para grigori.grabovoi.du.m@gmail.com. Como se trabalhar com concentrar com o aparelho PRK1U? Ele basicamente ele é igual ao aparelho tradicional. Você trabalha com as 3 lentes, sempre iniciando com a lente de menor tamanho, de menor diâmetro. No caso aqui, ele é essa lente aqui, que está um número 1 ao lado. Aí você insere seu objetivo aqui e gira através das 3 lentes. Esse é o básico para trabalhar com PRK1U. Logo mais nós vamos ver mais detalhes. Aqui tem uma citação, né, de Grigori Grabovoi, numa conferência que ele deu. Se for levado em consideração que a tecnologia se desenvolverá infinitamente e que os elementos técnicos melhorarão para que a humanidade, como espécie, viva eternamente e cada pessoa viva eternamente, é necessário contar com a ajuda de tecnologias como o dispositivo de desenvolvimento de concentrações da vida eterna PRK1U. O dispositivo é projetado para interagir com a consciência de alguém, alinha o pensamento de uma maneira específica e transforma pensamentos em conhecimento, ou, em outras palavras, realização profunda da vida eterna, o que torna isso possível, tipo de interação com equipamento com PRK1U absolutamente inestimável. Aí, na página seguinte, nós vamos para online. Aqui tem um aviso onde você tem que concordar, né, com a advertência, tem vários idiomas e tem em português também aqui. Tem uma declaração que você tem que concordar.
Declaração pessoal independente sobre o uso gratuito da conexão de vídeo remota com dispositivo de desenvolvimento de concentrações para a vida eterna, PRK1U, em 3 modos configurado para perfis médicos. Fui informado de que este dispositivo não é um dispositivo médico e, pessoalmente, concordo com o uso do PRK1U. Também fui informado de que o serviço de conexão remota de vídeo com dispositivo para o desenvolvimento de concentrações para a vida eterna, PRK1U, não é um serviço médico. Seu campo de atividade refere-se aos processos de desenvolvimento e educação pessoal. Fui informado e afirmo que aceito o uso da conexão remota de vídeo com dispositivo PRK1U. Não atrapalha o uso de serviços médicos ou a atividade do médico. Fui informado de que os resultados da aplicação da conexão de vídeo com o PRK1U são necessários para serem utilizados no processamento subsequente das informações do dispositivo. Portanto, é preferível enviar os resultados por e-mail para grigori.grabovoi.du.m@gmail.com. Aí a gente aceita e já chegamos nas páginas onde estão os aparelhos. Vamos dar aqui. Agora, nós vemos aqui no aparelho de perfil médico que as lentes já se encontram um pouco mais separadas do que o PRK1U de perfil clássico, né? E há um elemento que só tem nesses aparelhos de perfil médico, que é essa placa metálica aqui ao lado, com 2 diamantes. Aqui nela são 2 diamantes. Tá? Isso é importante para potencializar a concentração. Os diamantes têm a função de estabilizar os resultados informacionais da matéria. Tá? Aqui, esse primeiro botão, você pode abrir para ficar em tela cheia. Tá? Eu posso até abrir, mas o Zoom não costuma aceitar. Mas aqui, ele ficou em tela cheia. E vamos dar o play. Aqui é se você quiser denunciar, né? Aqui é para compartilhar. E aqui, às vezes, a conexão, às vezes, costuma cair. Aí você pode mudar para... Deixa ele pensar que agora ele... Aqui. Quando ele está numa qualidade alta, ele às vezes cai. Alta resolução. Então, você pode reduzir para baixa resolução para ver se a conexão fica mais estável, tá? O procedimento básico para a concentração é você primeiro localizar a menor lente. Nesse caso, é essa aqui que está ao lado do 2 da placa metálica. Aí você vai visualizar o seu objetivo como já realizado, né, dentro de uma esfera, né, na sua frente. Você vai visualizar o objetivo que você deseja realizar, mas dentro dessa esfera você já vai vê-lo como completamente realizado. Vai conduzir a sua esfera e inserir nessa lente pequena e começar a girar em sentido anti-horário entre as 3 lentes. Gira aqui, gira nessa primeira e vai girando. Você dá algumas voltas até sentir que esse giro estabilizou, que você não precisa fazer tanto esforço assim para girar o objetivo entre as 3 lentes. Você pode trabalhar para você mesmo, você pode trabalhar para outra pessoa, ou você pode trabalhar para o ser humano em geral, tá?
Mas pelo menos uma vez no dia, é preferível que você faça uma concentração como objetivo macro, ou seja, um objetivo para assegurar a vida eterna para todos, que normalmente as pessoas chamam de salvação macro. Então, uma vez ao dia, você faz um objetivo assim, macro, e nas outras vezes você faz uma concentração para realizar o seu objetivo pessoal. Também nós podemos adicionar sequências numéricas para trabalhar, né? Nós podemos adicionar utilizando os números da placa metálica que eu vou ensinar logo, logo. A duração da concentração depende de cada pessoa. Depende do tempo que você tenha disponível, depende de como você vai se concentrar, você vai julgar o que é melhor para você, a quantidade de tempo que você vai manter a concentração. Quando nós trabalhamos com sequência numérica, você vai localizar os números da sequência, iluminar o número e a lente ao lado desse número, ao mesmo tempo. Vai localizar até que todos os números da sequência terminaram e você vai, depois, no final, ver a sequência completa, introduzir na lente pequena e girar no sentido anti-horário, fazendo alguns giros. Vamos ver um exemplo. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu consigo. Tá. Aqui. Vamos para o aparelho esse é o aparelho para proteger e curar o coronavírus. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu anotar a sequência numérica para vocês verem aqui. A sequência do coronavírus é 4, 9, 8, 6, 4, 8, 9. Vou deixar um pouco para vocês verem. Tá? Agora voltamos. Tá, então, vamos trabalhar com os números assim. 4. Aí você ilumina o número 4 e a lente que está ao lado. 9. Você ilumina o 9 e a lente que está ao lado. 8. Fixa a atenção no número 8 e na lente ao lado. 6. Fixa a atenção no 6 e na lente ao lado. 4. Fixa a atenção no 4 e na lente ao lado. 8. Fixa a atenção no 8 e na lente ao lado. 9. Fixa a atenção no 9 e na lente ao lado. 4, 9, 8, 6, 4, 8, 9. Aí insere essa sequência na lente pequena e começa a dar giro em sentido anti-horário. Aqui, quando a placa metálica está no caminho entre as lentes, você imagina, né? Luz, essa esfera com os números brilhantes, você imagina passando aqui e esses diamantes também
brilham e iluminam a sequência. E você leva para a próxima lente, para a próxima lente, para a próxima lente, passa novamente por cima dos diamantes, recebendo mais luz, e gira na próxima lente, na próxima lente. Vai girando essa sequência. A próxima sequência do coronavírus é 5, 4, 8, 7, 4, 8, 9, 7, 8. Demorar um pouquinho para vocês fixarem. Agora vamos localizar na lente. 5, ilumino 5 e a lente. 4, ilumino o número 4 e a lente. 8, 7, 4, 8, 9, 7, 8. Então, nós vemos o número completo novamente: 5, 4, 8, 7, 4, 8, 9, 7, 8. Inserimos na lente pequena, que agora é essa, e damos volta novamente, passando pela placa metálica. Temos volta a esses números que estão brilhando e vão recebendo cada vez mais luz quando passa pela placa, girando entre as 3 lentes, até sentir que o giro estabilizou. Basicamente, para trabalhar com números, é isso. O Grigori Grabovoi aconselhou a manter esse equipamento ligado, né? Às 24 horas por dia, se possível, porque ele está preparado para proteger contra o coronavírus. Então, quando ele está ligado, o raio de proteção dele se estende a 25 metros. Então, dentro de 25 metros, você tem esse aparelho atuando para proteger contra o coronavírus, tá? Então, esse é um exemplo para trabalhar com o aparelho do coronavírus. Agora, tem um exemplo aqui para trabalhar com o aparelho para rejuvenescimento, né? Parar o envelhecimento, né? E rejuvenescer. Vamos fazer um exercício como exemplo, né? Vamos entrar em um estado de controle e vamos nos sintonizar com o Criador. Vamos pensar no Criador com a convicção de que a conexão com Ele torna tudo possível. Ou seja, nada é impossível. Vamos sentir a luz do Criador baixando sobre o nosso corpo, cobrindo como um manto protetor e penetrando em todas as nossas células, em nossos tecidos e em nossos órgãos. Agora vamos nos conectar com o aparelho de PRK1U de perfil médico para o rejuvenescimento. Vamos sentir como se ele fosse uma ferramenta que atua, mas como uma parte da gente, uma parte complementar nossa. Um ponto de apoio externo.
nós decidimos o nosso objetivo agora, que é aquele objetivo macro, que nós criamos a esfera, uma esfera da norma à nossa frente, e definimos o objetivo de assegurar a vida eterna para todos. Nós observamos esse objetivo como já alcançado, já realizado dentro dessa esfera de controle. Vamos ver o que parece para você quando todos já tiverem consciência dos ensinamentos de Grigori Grabovoi, das suas tecnologias, todos já forem conscientes e saberem utilizar tanto os ensinamentos em livro como os aparelhos, todas as técnicas e ferramentas que eles dão para assegurar a vida eterna para todos. Vamos ver isso brilhando na esfera e vamos inserir essa esfera na lente pequena, que é essa aqui ao lado do número 2. Você insere essa esfera e começa a girar entre as 3 lentes. Vou girar esse objetivo, essa esfera de luz entre as 3 lentes do aparelho. Em sentido anti-horário, sempre em sentido anti-horário. Você se concentra nessa esfera inferior direita, que tem o número 7 ao lado, e fixa a atenção no número 7. Esse 7, no nosso controle, na placa metálica, esse 7 vai representar a harmonia do nosso controle. Para que todo esse nosso objetivo seja realizado sempre de forma harmoniosa. Aí você leva a sua atenção para o número 8, que está ao lado. O 8, nessa forma horizontal, representa o infinito. E você fixando a atenção nele, você se conecta com o futuro infinito. Ele vai representar o futuro infinito. Vamos com nossa atenção para a lente superior e ao 0 ao seu lado. O 0 que está na placa metálica, nós fixamos a nossa atenção e ele representa o espaço primordial, a origem, tal e qual como foi criada por Deus, pelo Criador. O 0, nós ligamos o 0 e o 8 com uma linha de luz. E o 0 ele vai significar o passado infinito. E esse segmento luminoso, nós vamos imaginar como se ele estivesse atrás do aparelho. Nós vemos como se fosse além do aparelho, um segmento luminoso que liga o 0, passado infinito, ao 8 horizontal, que é o futuro infinito. É o menos infinito e mais infinito, ligados através de uma linha de luz, onde passa a harmonia. A terceira coordenada do nosso controle é o tempo presente, que vai ser representado pelo número 1 ao lado da lente inferior esquerda. Fixamos a atenção no número 1 e do nosso corpo parte um impulso. Ele parte da região do nosso coração. É um impulso de luz que penetra na lente e vai, atravessa o aparelho e vai adquirindo características infinitas. Ele vai para o futuro infinito. É luz que vai em direção ao infinito. Lá nesse infinito, nesse lugar, ele é um lugar remoto da nossa consciência.
Você pode trabalhar, você se vê bem, saudável, porque esse é um aparelho para rejuvenescimento. Então, você se vê e vê a todos bem, jovens, saudáveis. Completamente saudável a você e a todas as pessoas. E essa luz do infinito, ela retorna através do aparelho e sai pelas lentes, sai do espaço entre as lentes, sai pelas lentes e retorna, toda essa interação luminosa retorna até você, através do dispositivo. O dispositivo gera luz, que é matéria da vida eterna, e você pode ver essa luz chegando, passando e voltando até você, até o seu corpo físico. Aqui também você pode trabalhar com sequências numéricas. No caso, para você, para uma pessoa que você está trabalhando se tem problema com coronavírus ou qualquer coisa respiratória, eu coloquei essa sequência aqui, vou digitar. Tá? Essa é a sequência para sistema respiratório perfeito. É do número de recuperação da matéria humana para a vida eterna. Então, aqui, como você está trabalhando para o rejuvenescimento, você pode trabalhar com esses números, olhando agora na placa metálica, cada um desses números, como eu ensinei anteriormente. Cada um desses números você vai olhando, fixando. Vou dar um tempo para você fazer. Essa sequência, ela é para você construir um sistema respiratório perfeito, e como está trabalhando no rejuvenescimento, ela vai rejuvenescer por que rejuvenescer? Porque normalmente as pessoas jovens, elas são saudáveis. Você tem um corpo jovem, saudável, ele vai resistir mais a qualquer problema que apareça, qualquer doença, qualquer vírus, qualquer situação que apareça, o seu corpo vai ter condições de reagir. Por isso, trabalhar com rejuvenescimento não é só pela estética, não é só pela questão estética, é porque o corpo jovem e saudável, porque essa luz, todos esses números levam à norma do Criador, que é a saúde, é capaz de resistir a qualquer efeito negativo. Então, por isso que é adequado e é aconselhável trabalhar com esse PRK1U para rejuvenescimento. Você é jovem, você consegue resistir mais a qualquer problema, a qualquer doença, a qualquer vírus que apareça. E é por isso que é bom sempre fazer concentrações para rejuvenescer. Grigori Grabovoi aconselha a trabalhar com rejuvenescimento a partir dos 35 anos. Você trabalha o rejuvenescimento do corpo físico.
E também, caso, né, aqui tem aparelhos específicos para o HIV, para problemas oncológicos e para o coronavírus. Mas se você tiver outras doenças que não estejam, né, entre essas, você pode trabalhar com esse dispositivo para rejuvenescimento. Então, assim, eles estão pensando em colocar à disposição outros aparelhos com outras finalidades médicas. Mas, enquanto não aparecem, não vêm, vocês podem trabalhar, né, em qualquer outra doença, qualquer outro sintoma que não sejam esses, você trabalha para esse aqui, que é o de rejuvenescimento, porque é o que eu estou falando, é para colocar o seu corpo jovem, forte, saudável, resistente a todos os problemas. Agora, se a pessoa ela tem uma doença, tem determinado problema, determinada doença, e ela já é jovem, vamos supor uma criança, aí você quer trabalhar para resolver uma determinada doença que aparece numa criança, num adolescente. Aí, o aparelho mais aconselhável é esse último, que é realizar eventos para providenciar, né, para garantir uma eterna vida para todos. Por quê? Porque não há sentido você trabalhar no aparelho de rejuvenescimento para uma criança. E é aconselhável você trabalhar com PRK1U, vai potencializar sua concentração. Então, você faz com esse aparelho. Entendeu? E, basicamente, era isso o que eu queria passar, né, para que vocês se sentissem à vontade ao utilizar o aparelho, os aparelhos de PRK1U de perfil médico. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, quer escrever alguma dúvida no chat? Bena, tem alguma dúvida para esclarecer? Marcelo, você tem alguma dúvida? Tudo bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever no e-mail, né? Grabovoi além dos números, @gmail.com, e eu vou ficar feliz em responder. Eu queria saber a numeração da recuperação da matéria humana. Você não anotou, Bena? Não, não anotei, não consegui. Não conseguiu? Não. Vou digitar aqui no chat para você. Só um momento. Já está aí. Espera aí, para não errar. 788. 317. Esse é para o sistema respiratório. Certo. Você chegou aí? Tá. Não estou conseguindo. Eu acho que não estou sabendo mexer. Não, sou eu, porque ficou privado aqui. Eu vou digitar de novo, Você porque... pode pronunciar que eu anoto aqui. Não, é 598, mas eu estou anotando. 788 428 317. Ó, vamos ver se agora vai para você. E agora? 598, espaço, 788, espaço, 428, espaço, 317.
Ótimo, obrigada. Tá, por nada. Eu que agradeço. Adorei a explicação do aparelho, entendi bastante, bastante mesmo. É, né? É chatinho, mas Não, mas agora eu já consegui captar direitinho. explicando com calma, aí a gente vê que não é tão difícil, né? Isso mesmo, da sequência da numeração, que eu não tinha me despertado para isso, com a lente. Agora eu entendi direitinho, foi ótimo. Ah, que bom, que ótimo. Obrigada, Vena. Boa noite. Boa noite, Tchau. gratidão, gratidão. Muito obrigada.